Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da Cury Construtora para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2024. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia, ri.cury.net. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à videoconferência durante a apresentação. E em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Cury e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa videoconferência o Sr. Fábio Cury, diretor-presidente, o Sr. Leonardo Mesquita, vice-presidente comercial, o Sr. João Carlos Mazzuco, diretor financeiro, e o Sr. Ronaldo Cury, diretor de Relações com Investidores. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Fábio Cury, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Fábio, pode prosseguir. Bom dia a todos e muito obrigado por acompanharem a teleconferência de resultados da Cury do terceiro trimestre de 2024. Representando a Cury hoje temos, além de mim, Leonardo Mesquita, vice-presidente comercial, Ronaldo Cury, que é o nosso diretor de Relações com Investidores, e o João Mazzuco, nosso CFO. Apresentaremos ao longo da conferência os principais destaques do desempenho operacional e financeiro da Cury e, ao final, abriremos para perguntas e respostas. Em setembro de 2024, comemoramos 4 anos do IPO da Cury Construtora, um marco que evidencia nossa trajetória de crescimento sólido e constante. Seguimos comprometidos com a entrega de resultados excepcionais e com a criação de valor sustentável para nossos acionistas. Desta forma, os resultados do terceiro trimestre de 2024 comprovam nossa eficiência operacional e nossa capacidade de execução, com sólida performance financeira. Nesse terceiro TRI de 24, registramos resultados expressivos em vendas e lançamentos. Como exemplo, o empreendimento Heitor dos Prazeres, o Colombina, localizado no Porto Maravilha, Rio de Janeiro, com VGV de 139,3 milhões, que teve sua segunda fase lançada em julho e já esgotou 100% de suas 500 unidades, confirmando a alta demanda por projetos em áreas estratégicas da cidade. O sucesso de vendas reflete a atratividade da localização e a qualidade da oferta, consolidando nossa presença no mercado carioca. Uma demonstração de que a demanda permanece aquecida é o lançamento do empreendimento lá em Campo Limpo, em São Paulo, em outubro. Com 799 unidades e um VGV de 245,3 milhões em sua segunda fase, esse lançamento já atingiu mais de 90% de unidades vendidas em apenas um mês. Agora passo a palavra ao Ronaldo, que trará os detalhes dos resultados operacionais e financeiros. Bom dia a todos. No slide 6, irei explorar os destaques de nosso desempenho operacional e financeiro no terceiro trimestre de 2024. Registramos um total de lançamentos de 1,6 bilhão, vendas líquidas de 1,4 bilhão, VSO líquida de 43,9% e geração de caixa de 147 bilhões. Reportamos receita líquida de 1,1 bilhão, margem bruta ajustada de 39%, lucro líquido de 180 milhões e margem líquida de 17,1%. Agora, passo a palavra para o nosso vice-presidente Leonardo Mesquita, que trará um pouco mais dos destaques operacionais. Bom dia a todos. No slide 7, podemos observar que nesse trimestre lançamos 9 empreendimentos que totalizaram um VGV de 1,6 bi, sendo 4 localizados em São Paulo e 5 localizados no Rio de Janeiro. Os destaques foram
Mérito Vila Mascote, lançado em julho com um VGV de 146 milhões, localizado na zona sul de São Paulo com quase a totalidade de suas unidades vendidas. Alto São Domingos, localizado na zona norte de São Paulo, lançado em julho, totalizando um VGV de 232 milhões, tendo mais de 70% das unidades vendidas. E a última fase do Heitor dos Prazeres, o empreendimento Colombina, lançado em julho com um VGV de 139 milhões, localizado na região do Porto Maravilha, no Rio de Janeiro, com todas as suas unidades vendidas. No slide 8, vamos explorar o desempenho das vendas. No terceiro trimestre de 24, atingimos o valor de 1,4 bi de vendas líquidas, tendo um aumento de 47,8% em relação ao terceiro TRI de 23 e uma queda de 17,8% em relação ao segundo TRI de 24. A nossa VSO no terceiro trimestre de 24 foi de 43,9%, apresentando um aumento de 3,5 pontos percentuais em relação ao terceiro trimestre de 23 e uma queda de 6,6 pontos percentuais em relação ao trimestre imediatamente anterior. Já a VSO dos últimos 12 meses atingiu 75,4%, sendo um crescimento de 1,8 pontos percentuais em relação ao terceiro trimestre de 23 e um aumento de 0,3 pontos percentuais em relação ao segundo trimestre de 24. Encerramos o terceiro trimestre de 24 com um estoque de 1,8 bi de VGV, sendo 98,7% representado por unidades lançadas de obras não iniciadas ou unidades em construção, e apenas 1,3% de unidades concluídas. No slide 9, podemos observar no gráfico à esquerda que no terceiro trimestre de 24, nosso mix de venda teve maior foco nas faixas mais altas do programa e até fora do programa Minha Casa Minha Vida. Nos gráficos à direita, mostramos o avanço do preço médio por unidades vendidas. No terceiro trimestre de 24, o preço médio foi de 306,3 mil, um aumento de 10% em relação ao terceiro trimestre de 23 e 1,6% em relação ao segundo trimestre de 24. No slide 10, apresentamos o nosso Land Bank. No terceiro trimestre de 24, alcançamos um recorde histórico, fechando um total de 19,5 bilhões em VGV potencial, o que corresponde a um total de mais de 67 mil unidades. Ainda no slide 10, trago a geração de caixa operacional, atingindo 147 milhões no trimestre. Com isso, passo a palavra ao nosso CFO, João, para dar mais detalhes sobre os nossos resultados financeiros. Por favor, João, pode prosseguir. Bom dia a todos. No slide 12, apresentamos a receita líquida e o lucro bruto. Nossa receita líquida fechou o trimestre em 1 bilhão e 56 milhões, um aumento de 40,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. O lucro bruto no trimestre atingiu um valor de 409,4 milhões, uma alta de 44,2% em relação ao mesmo período de 2023 e uma alta de 7% em relação ao segundo TRI de 2024. Nossa margem bruta ajustada, que atingiu 39% no trimestre, teve um crescimento de 1 ponto percentual em relação ao terceiro trimestre do ano anterior, e um aumento de 0,5 ponto percentual em relação ao segundo TRI de 2024. Esse aumento de margem, já observado no trimestre anterior, é fruto da maior relevância que as novas safras vêm tendo no resultado. No slide 13, destacamos o lucro líquido, que na parte que cabe à controladora, atingiu 170,6 milhões neste trimestre, apresentando um aumento de 57,7% em relação ao terceiro TRI de 2023. Ainda no slide 13, destacamos o lucro líquido de toda a operação, que atingiu 180,6 milhões neste trimestre, o que representa um aumento de 60% em relação ao lucro de 112,9 milhões no terceiro TRI de 2023. No slide 14, destacamos o perfil de nossa dívida bruta. Fechamos o TRI com uma dívida bruta total de 1.102,5 milhões, 79,7% acima do valor de 31 de dezembro de 2023. Continuamos mantendo uma posição de caixa líquido que fechou o trimestre no valor de 322,7 milhões, apresentando uma redução em relação ao valor de 378,9 milhões de 31 de dezembro de 2023.
Nossa relação caixa líquido sobre o PL fechou o trimestre em 26,2%. Em relação ao nosso cronograma de amortização de dívidas, ele vai até 2031. Conforme reportado no slide 15, mantivemos um sólido retorno sobre capital, com o ROI, que no fechamento do trimestre atingiu o valor de 64,2%, considerando-se os últimos 12 meses. Nossos fundamentos continuam os mesmos: sólida geração de caixa, com remuneração para os acionistas na forma de distribuição de lucros. Muito obrigado e volto a palavra ao Fábio. Avançamos em nossa agenda ESG, com publicação do relatório de sustentabilidade referente ao ano de 2023, divulgado nesse terceiro trimestre. O documento evidencia os progressos da Cury em diversas áreas, refletindo a crescente relevância desse tema em nossa estratégia corporativa. Estamos confiantes de que os recursos destinados ao programa Minha Casa Minha Vida nos próximos anos serão suficientes para atender a demanda crescente. Importante destacar que, ao redirecionar o orçamento exclusivamente para os financiamentos de pessoas físicas, a Caixa Econômica Federal liberou recursos antes voltados também para empresas, atendendo de forma mais direta à necessidade de financiamento imobiliário dos consumidores finais. Com base nos resultados do trimestre e nos lançamentos robustos que realizamos, estamos confiantes de que seguimos em direção a mais um ano de realizações marcantes, impulsionadas pela alta demanda de mercado e nossa capacidade de execução eficiente. Muito obrigado a todos pela participação e pelo interesse na Cury. Para qualquer demanda que necessitem, o time de RI da Cury está à inteira disposição dos investidores e do mercado como um todo. Bem, com isso encerramos nossa apresentação e gostaria de solicitar à operadora que inicie a sessão de perguntas e respostas. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso queira fazer alguma pergunta, por favor, clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em abaixar a mão. A primeira pergunta vem de Fanny Oreng, do Santander. Bom dia, pessoal. Parabéns pelos resultados. Obrigado por pegar a minha pergunta. Tenho duas perguntas. Primeiro, acho que uma pergunta talvez mais voltada para o Léo, chamou a atenção também o crescimento, né, vem acontecendo aí desde o último trimestre, já aconteceu, vocês estão vendendo mais dentro ali do faixa 4, né? Então, queria entender aí como é que você vê esse mix evoluindo aí nos próximos lançamentos. Essa seria a minha primeira pergunta. Também com relação à capacidade de repasse de preço também, como você está vendo aí a aceitação do mercado para aumento de preço. E aí tem uma pergunta talvez mais voltada para o Ronaldo, se vocês estão vendo algum impacto no repasse, acho que principalmente ali dessa turma de faixa 4, em função dessas restrições maiores da Caixa com relação ao crédito imobiliário. Seriam essas perguntas. Obrigada. Bom dia a todos. Bom dia, Fanny. Obrigado pela pergunta. Olha, Fanny, a gente, essa divisão vem um pouco pelo mix de lançamentos, né? A gente tem algumas regiões, como o Porto, esse produto que a gente lançou em Niterói, ele tem uma característica, e acho que pela localização a gente acaba aproveitando mais essa faixa 4, então aumenta um pouco a relevância. E São Paulo, nos empreendimentos que a gente tem o R2V como disponível, também a gente se aproveita um pouco dessa possibilidade para buscar esse mix de produto. E assim, hoje, o que a gente vem sempre falando aqui e tentando observar no caso a caso de empreendimento, e aproveitando essa pressão, o vídeo que aconteceu lá em Niterói, vídeo que a gente faz aqui nos produtos também de São Paulo, e a gente vendo as unidades que acabam conseguindo ter um volume maior para a gente ganhar um pouco mais de preço, a gente tentar... Isso é uma estratégia que a empresa desde sempre faz, e a gente vai aqui semanalmente vendo aonde a gente consegue ter, com base na renda que está chegando em cada produto, avaliar esse ganho de preço. Eu acho que isso virou uma rotina. Eu acho que a gente, independente da inflação que possa estar ocorrendo ou não, a gente entendeu que essa é uma estratégia que a gente tem que continuar
seguindo aí no nosso dia a dia. Acho que a outra pergunta foi para o Ronaldo, não é isso? Bom dia a todos, bom dia, Fanny, obrigado pela pergunta. Em relação ao orçamento do SBPE para esse ano, foi de 75 bilhões na Caixa, né? A previsão para o ano que vem é que esse orçamento vai ser de 60 bilhões. Porém, a Caixa ela começou a restringir imóveis que não são financiados pela Caixa. Para os imóveis que são financiados na Caixa, vale a mesma regra, né, que o PJ é tomado na Caixa na hora de desligar o PF, vale a mesma regra, né? E eles começaram a limitar novos PJs para as empresas. Todo esse dinheiro que será 60 bilhões disponíveis para o ano que vem, ele deverá ser destinado para a pessoa física. Apenas, né? Então, esse orçamento acaba sendo similar, ele não vai ser menor, ele acaba sendo igual. Então, a gente vê espaço, sim, para continuar atuando da mesma maneira o ano que vem no SBPE também. Ótimo, Ronaldo. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui de follow-up, Ronaldo. Dentro desse novo PJ da Caixa, né, que agora, mas eu entendo que é mais FGTS, que vocês pegam primordialmente PJ FGTS, né? Fanny, assim, a gente tem aqui mais ou menos 70% de PJ de FGTS, 30% de PJ de SBPE, tá? O custo do PJ do FGTS estava em 8,3, o custo do PJ do SBPE estava em 9,9, e todos agora serão CDI+, né? Depende do rating da empresa. Para nós está CDI mais 3. Né? Aí vale lembrar, o João está aqui do meu lado, que a gente utiliza muito pouco desse PJ. Né? A gente tem utilizado aí 90 milhões, e claro, esse PJ ficando mais caro, a gente pretende utilizar cada vez menos. Sim, e a ideia de pegar o PJ, continuar pegando o PJ é mais para garantia aí do repasse, né? Ah, com certeza, com certeza. Sim, tá. Tá ótimo, então. Maravilha, obrigada, viu? A próxima pergunta vem de Pedro Lobato, do Bradesco BBI. Pedro, pode ativar o seu microfone. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço. São duas perguntas aqui. A primeira, ainda meio que um follow-up pensando no mix, assim, né? Quando a gente olha para o orçamento da FGTS aí pro ano que vem, a gente viu o ajuste ali, né, que teve um ajuste marginalmente para baixo no fundo direcionado do faixa 3 e um aumento nas faixas mais baixas, né? Então, isso poderia mudar a estratégia, né, de mix de lançamento de vocês para o ano que vem? Então, essa é a primeira pergunta. E a segunda, assim, né, quando a gente olha aqui para o 9 meses de 24 e compara o ano contra o ano, a gente vê que o número de empreendimentos, né, preço e unidades para o lançamento, o número de unidades para o lançamento tem subido aí, né, de uma forma expressiva, mas todos têm subido, né, até que parecidos, preço crescendo um pouco abaixo dessas outras duas variáveis. Então, eu queria ver com vocês, assim, pensando na próxima pernada de crescimento, né, de onde vocês veem que que deveria vir o aumento, se é via preço, número de empreendimentos, ou o número de unidades, ou como tem sido agora, uma combinação dos três aí. Obrigado. Pedro, obrigado pela pergunta. Do orçamento, eu não entendi direito a tua pergunta, mas o orçamento do ano que vem, ele foi, né, já foi dado, o plurianual foi anunciado aí, é um plurianual grande, para os próximos 4 anos, a gente fala em 142 bilhões, né, de reais de orçamento para os próximos 4 anos. Você tem aí, para a habitação, um orçamento recorde, e que a gente entende ser sustentável, principalmente agora que o governo está discutindo o fim do saque aniversário, eu não vejo nenhum problema em relação ao orçamento para os próximos anos. Eu vou passar para o Léo aqui, que vai responder sobre o aumento aí dos lançamentos versus os preços. Olha, em relação a aumento, a gente sempre o grande fator para a gente de análise para aumento de lançamento é estoque. E hoje
a nossa velocidade de vendas e nosso estoque, principalmente na cidade de São Paulo, deixa a gente muito tranquilo para aumentar o volume nessa região, vide o volume de vendas que a gente está fazendo. Então, hoje, a gente entende que em São Paulo você tem regras de HS1, HS2, R2V, tem esse mix normalmente dentro dos lançamentos, então eu acho que a gente está muito bem enquadrado até de acordo com esse orçamento que o FGTS nos permite utilizar. Então, respondendo a sua pergunta hoje, eu acho que a gente só analisar o nosso estoque de São Paulo versus concorrentes, você vai ver que a gente ainda tem uma possibilidade ainda de crescimento bem expressiva. Tá certo, pessoal. Obrigado. Bom dia. Próxima pergunta vem de Tainan Costa, da UBS. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço. Eu queria explorar um pouquinho aqui a questão de pipe para 2025. Né? A gente tem ouvido que a Cury já tem a perspectiva de lançar quase 1 bi, né? Só em São Paulo em janeiro. Montante assim parece bem forte, considerando que ainda tem fevereiro, claro, março e o Rio de Janeiro. Então, inicialmente eu queria saber se é a sazonalidade do primeiro semestre, né? Se segue a companhia com a estratégia de seguir lançando mais no primeiro e no segundo tri comparado com o segundo semestre. Aí na sequência, se dá para esperar um montante eventualmente parecido, né, para o Rio de Janeiro, essa mesma magnitude de 1 bi. E aí, por fim, como que está expectativas de lançamentos para o ano consolidado? Né, vocês cresceram ali em torno de 30% em 23, deve beirar os 40% nesse ano. Como que está o apetite para continuar nesse ritmo de 2 dígitos? Se a gente consegue esperar ali algo mais perto de 20%, né, e aí assim ultrapassando a marca dos 7 bi no percentual companhia para o ano que vem, ou se eventualmente tem espaço para mais. Obrigado. Então, eu acho que nesse momento até do ano, o que a gente já costuma fazer? A gente já costuma se preparar e até ver aonde a gente tem estoque para poder baixar, para a gente começar o ano sempre muito forte nessa estratégia que você comentou. E o que a gente, como eu até comentei antes, onde a gente está vendo hoje que a gente tem uma possibilidade muito grande ainda de aproveitar a nossa força de venda é em São Paulo. Por isso, eu acho que você deve ter essa informação por conta da nossa estratégia de também já ir preparando os nossos corretores para iniciar o ano com força e a gente, na nossa reunião de vendas, eles já sabem onde serão esses lançamentos e a gente está se preparando para isso porque a gente vê espaço para crescimento, sim, se tudo continuar da forma que hoje acontece em relação à velocidade de vendas, a gente vê espaço, sim, para crescimento. Não tem um número aqui, a gente como eu falei, eu acho que o grande balizador para a gente vai ser sempre estoque. A gente tendo uma condição de estoque saudável, a gente vai buscar crescimento porque a gente vai querer explorar a nossa força de venda, a nossa velocidade de vendas, onde for possível. Tá bom, Léo. Obrigado, viu? Próxima pergunta vem de Luiz Capistrano, do Itaú BBA. Pessoal, bom dia. Obrigado pelo espaço. Parabéns por mais um trimestre bastante forte aí de resultados. Do nosso lado, o que a gente tem mais discutido aqui com investidores é a parte de custo, e São Paulo acaba sempre sendo o ponto mais discutido, dado que o NPC, desculpa, o NCC, está um pouco mais forte na cidade hoje, ainda mais concentrado em mão de obra, que a gente entende que tem um efeito um pouco mais relevante aí para o método de construção de vocês. E vocês já vêm falando, inclusive, de inflação há algum tempo, né? Então, eu queria, na verdade, só pegar uma atualização de como que está esse tema dentro da companhia, se vocês já têm se movimentado com relação às premissas utilizadas no orçamento, há uma preocupação de aumento de preço, e também, né, não falando apenas de mão de obra e matéria-prima, mas também na parte de disputa por terrenos, né? A gente vê que o mercado tem se aquecido não apenas para vocês, mas para todo mundo. Então, mais e mais players dos médios têm buscado crescimento e talvez apertado um pouco essa busca por terrenos. Então, é mais uma atualização em como que a companhia tem lidado com esse INCC crescente
e o que vocês estão se planejando para atuar nessa frente nos próximos meses. Obrigado, pessoal. Luiz, bom dia. É o João Mazuco falando aqui. Bom dia, pessoal. É, eu diria o seguinte: nos níveis que a gente ainda está enxergando hoje de INCC, os recém aí divulgados, a gente tem capacidade para absorver. E aí a própria margem REF nossa atesta isso, né? Então, nesse sentido, não estamos ainda perdendo sono como foi 2020, 2021, né? O que a gente tem, vocês sabem, a gente tem as gorduras que a gente inclui na nossa viabilidade de lançamento, a gente tem a própria engenharia também faz as suas gorduras no orçamentos e tudo mais. Então, a gente tem uma proteção, né, quando a gente lança o empreendimento, né? E mais do que isso, a gente atua nas praças Rio e São Paulo, que é onde a gente tem maior capacidade de subir preço, que é o que vem acontecendo. A gente divulga nosso preço médio aí e a gente tem subido o preço, que foi inclusive uma das estratégias que a gente adotou e isso já é sabido, falam muitas vezes aqui, na última onda aí de inflação forte, que nos permitiu a manutenção das nossas margens ao longo desse período todo aí, né? Pós-IPO, vamos falar nisso. Então, hoje a gente está, assim, preocupa, claro, e preocupará mais ainda se essa desinflação desancorar e se os números continuarem subindo. Mas, no momento, hoje, as medidas que a gente toma, que são sabidas de todos, aí a gente está confortável com elas ainda. Obrigado pela resposta, João. Acho que está claro. Uma pergunta final aqui, então. Talvez se você conseguir dar uma luz de que, assim, a gente espera que esse INCC ele continue subindo, né? O Brasil está num contexto inflacionário. Eu entendo que até então não tem preocupado. Vocês estão preparados para isso desde o primeiro semestre, né? O orçamento ele tem espaço para acomodar o INCC que a gente vê até então, mas se a gente pega um cenário um pouco mais bearish aqui, tá? Não precisa nem ser o cenário base, mas um cenário de risco mais alto aqui, em que o INCC eventualmente ele começa o ano que vem, fevereiro, março, chegando ali numa faixa de 7 a 8%. Na cabeça de vocês, a principal medida para contornar isso seria de fato preços? É claro que num cenário como esse, nas minhas próximas viabilidades, eu vou começar a colocar mais proteção. Mais proteção significa mais custo, e aí a gente vai buscar compensar isso com preço, com a tabela de preços, né? Mantendo as margens o mais alto na medida que a gente entende economicamente viável, né? Então, a gente revisar aí os critérios que a gente adota para viabilidade, esse é o primeiro ponto. E o segundo assim, tentar aumentar preço, de novo, conforme economicamente viável também. E a gente tem uma VSO que nos permite, que nos dá margem para fazer isso também, né? Agora, se a inflação vier muito forte e descolar, se tiver que afetar o mercado inteiro, sabe, a gente vai junto, a gente trabalha acima de tudo no mercado competitivo. Não existe necessariamente a possibilidade da Cura ou qualquer empresa surfar uma onda diferente, né? Mas a gente tem todas as proteções ainda, por enquanto, ao nosso alcance, que a gente vai continuar usando. Tá ótimo, João. Muito obrigado, viu? Bom dia a todos, pessoal. Próxima pergunta vem de André Mazzini, do Citi. Alô? Oi, Fábio, Léo, João e Ronaldo, obrigado aqui pelo call. Então, se vocês pudessem falar um pouquinho sobre a Caixa, né? Ela recentemente reduziu os LTVs para 70% na SAC e 50% na Price. Queria confirmar o entendimento de que isso impacta
quase nada os compradores da Cury, né, porque essa redução ela foi, pelo menos nesse momento, ela está se dando em unidades em que o PJ não é da Caixa, né? Então, se o PJ for da Caixa, que é o caso da maior parte, ou talvez todas as unidades de vocês, os LTVs são os antigos ainda mais altos. Mas vocês acham que no segundo momento a Caixa pode apertar o LTV para todos os empreendimentos, inclusive os que ela deu o PJ, ou até então aumentar o juro, dado, enfim, que outros peers estão aumentando o juro, outros bancos, e o ciclo de aperto, né, que a gente está vendo no Brasil. E a segunda, sobre Porto Maravilha, talvez para o Léo, assim, particularmente esse novo porto, né, a parte toda de São Cristóvão, que acabou de entrar também para o zonamento do porto, né? Como é que vocês estão vendo aquela região? Eu sei que vocês já têm um projeto ali. E quanto de VGV dá para se ter nesse novo, vou chamar de novo porto? Se é do mesmo tamanho do porto original? Se vocês acham que vai ser um sucesso tão retumbante, né? Apesar de talvez ter um perfil de risco um pouco diferente, mais distante do centro e etc, né? Então, falar daquela nova região ali. Obrigado. Oi, Mazini, obrigado pela pergunta, Ronaldo falando. Em relação à Caixa, você tem razão, é isso mesmo. As pessoas que pegarem um financiamento, né, as empresas que pegarem um financiamento na Caixa, as condições de financiamento para cliente que for comprar um imóvel fora do Minha Casa Minha Vida continua igual, não mudou. O LTV não mudou, as taxas de juros não mudaram. E eu acredito que não mudarão, viu, Mazini? A gente está muito próximo, né, da Caixa, através da Abrainc, através da Sebic, das instituições de classe, e eles têm se manifestado publicamente que não tem previsão, vontade aí de aumentar a taxa de juros para a chamada aí faixa 4 ou para o SBPE no curto prazo, tá? Então deve continuar nas mesmas condições. Vou passar para o Léo aqui, que vai responder sobre Porto Maravilha e São Cristóvão. Obrigado, Mazini. Então, Mazini, essa entrada de São Cristóvão, ela foi muito importante, porque, como você falou, ela praticamente dobra a área do porto e ela traz uma situação que é a seguinte: ela não foi simplesmente ampliada sem nenhum tipo de infraestrutura. Você hoje já tem o VLT chegando do outro lado, então você tem já tem uma qualidade de transporte. Você tem a Leopoldina sendo reformada, vai ser outro ponto de chegada do VLT. Você tem o estádio do Flamengo, que virou uma realidade, já foi também com instalação ali e com previsão, por conta de um estado de ter que ter um investimento muito grande em infraestrutura para que o estádio ocorra. E você tem a Quinta da Boa Vista ali do outro lado, que é um equipamento extremamente qualificado. E para a gente hoje, isso tem uma importância muito grande, porque pensa o seguinte: hoje, a gente já do lado que a gente vem trabalhando, a gente agora está no meio de um lançamento lá na região, que a gente já está pegando 11 mil metros. Então, esse lado de São Cristóvão nos permite também voltar também a ter alguns empreendimentos com um preço um pouco mais acessível, e acho que é isso que está se criando ali. São quase que dois bairros com características um pouco diferentes pela valorização que a primeira parte do Porto Maravilha teve e vem tendo. A gente já tem um land bank nessa primeira parte, na parte mais antiga, muito robusto, e a gente hoje também na parte nova já está bem posicionado com dois bem grandes empreendimentos que provavelmente já serão objeto de lançamento aqui no próximo ano. Então, eu acho que para a gente é muito importante, e a gente está até depois, a gente está fazendo alguns levantamentos para mostrar o quanto relevante está sendo esse processo de migração para essa região da cidade do Rio. A gente tem levantamentos de onde as pessoas estão vindo. Realmente é um movimento que não é só um movimento de criação de um novo bairro, é um processo muito grande de migração acontecendo dentro da cidade. Perfeito, obrigado, Léo e Ronaldo.
Próxima pergunta vem de Aline Caldeira, do Bank of America. Bom dia, pessoal. Muito obrigada pela oportunidade de fazer a pergunta. Acho que muitas coisas já foram bem discutidas, mas do meu lado eu tinha alguns follow-ups. Na questão da margem, acho que ficou bem explicado que o aumento de margem se deu por um efeito mix de safra, então algumas coisas mais antigas que pesaram a inflação sendo entregues, os produtos mais novos com uma margem um pouco melhor. Eu queria entender o que esperar daqui para frente nesse sentido. Então, excluindo toda a discussão do INCC, eu queria entender se ainda teria espaço para a margem continuar evoluindo, considerando esse efeito de mix de safra, ou se a maior parte desse efeito já foi. O que vocês veem de tendência nesse sentido daqui para frente? Essa é a minha primeira pergunta. E aí, minha segunda pergunta é em volta de dividendos. Então, eu acho que assim, o tema de alguns riscos também já foram bem discutidos, taxa de PJ na caixa, competição por terrenos, o INCC já foram bem endereçados, os mitigantes de vocês para isso. Mas eu queria entender uma corte nesse contexto, como fica a cabeça da companhia em pagamento de dividendos. Então, você tem uma geração, uma conversão de caixa ainda muito sólidas, mas alguns riscos maiores na ponta. Como é que vocês estão olhando para esse tema? Muito obrigada. Aline, tudo bem? João aqui falando. Falando de margem, por definição, a margem deveria subir e migrar para a margem REF. Então, isso é matemática pura. Vamos falar numa margem REF aqui de 41%, se eu tirar o efeito dos impostos sobre a receita, a gente sempre estressa esse ponto. Então, por definição, seria isso. Em termos da safra, a, a relevância aqui é do que está por vir, porque cada lançamento carrega a sua margem. Então, a gente teve lançamentos esse ano, a gente conseguiu lançar com margens muito boas. Os lançamentos do ano que vem, os que estão por vir, que vão também definir muito como a margem vai se comportar daqui para frente. A gente tem margem é um indicador importante, né? Um critério importante de viabilidade. Então, a gente conseguir sustentar essa margem que a gente está tendo dos lançamentos este ano é um desafio, e isso volta à questão, à discussão que a gente teve aqui em cima da pergunta do Luiz sobre a questão da inflação, né? Da gente, se eu tiver que colocar mais gordura, sabe, e que a implicação de colocar mais gordura para manter margem, obviamente, é puxar a minha tabela de preços e a gente bater no que é economicamente viável e comercialmente viável. Então, tudo isso traz uma incerteza sobre as margens futuras, as margens dos lançamentos futuros, que eu não consigo te responder agora, mas o nosso... E tem o seguinte, tem também quanto que essa inflação, esse INCC vai se manter em qual patamar, e o quanto que isso vai consumindo daqui para frente da gordura que a gente tem em cima do que a gente já tem em andamento. Resumindo tudo isso, eu diria o seguinte, se a gente conseguir manter essa margem de 39%, cara, é uma vitória, a gente considera isso já uma grande vitória. E a gente está trabalhando principalmente para isso. Sobre dividendos, o nosso modelo continua o mesmo. E é um ponto que a gente precisa enfatizar. Se você pegar todos os nossos indicadores de crescimento aqui, que vieram muitos ao redor de 40%, tanto na parte de operacional, lançamentos, vendas, a própria geração de caixa, que cresceu um pouco menos, mas se eu tirar o efeito da caixa aí da mudança do critério de bloqueio, também esse número, o crescimento da geração de caixa no ano sobe para 40%, receita, lucro foi maior ainda. Com todo esse crescimento, nosso modelo de negócio continua o mesmo, continua sendo um modelo de baixo emprego de capital, de ROI alto. Pagamos este ano já mais de 480 milhões de dividendos, ou seja,
100% do que a gente gerou de lucro o ano passado, tudo. Então, a gente continua trabalhando no modelo, enxergando daqui para frente o mesmo modelo de baixo emprego de capital. Vai sobrar dividendo para a gente pagar, sim. Vamos pagar 100% de novo, como foi esse ano ou o ano passado? Não, a nossa objetivo, aí, nossa meta é continuar pagando aí dentro de uns 60%, 70% do lucro. Isso a gente tem como objetivo e, havendo um excesso de caixa aqui, fazer distribuição de dividendos extraordinários. Perfeito, João. Ficou super claro. Muito obrigada. Bom dia de novo para todo mundo. A próxima pergunta vem de Rafael Heder, do Safra. Eu tenho duas perguntas também. A minha primeira, eu também queria abordar a questão de margem, mas mais entender como que está a relação entre São Paulo e Rio de Janeiro. Entendo que o cenário de custos em São Paulo está um pouco mais estressado, mas também vocês acabam tendo um potencial construtivo um pouco maior aqui, que dá para diluir melhor no custo do terreno. Eu queria entender se está andando parecida a margem ou se estão vendo alguma diferença entre essas duas praças. E a segunda, eu queria abordar a carteira de financiamento direto de vocês. Pensando num cenário talvez um pouco mais bearish, que seja mais difícil pegar o repasse no SBPE na Caixa, se vocês teriam problemas em aumentar ainda mais essa carteira de financiamento direto, e se tem alguma regra de dedo, assim, um tamanho de carteira que vocês ficariam confortável em ter, e se tivesse algum tamanho que talvez vocês ficassem um pouco mais restrito, tentassem não tomar tanto risco assim, talvez, de crédito. Obrigado. Oi, Rafael. Margem Rio e São Paulo é muito parecida, não dá para dizer que existe diferença. A margem, como eu falei, ela acaba variando aí dentro do que a gente vem reportando e dentro dos nossos critérios de viabilidade, ela varia muito de empreendimento, ou varia pouco de empreendimento a empreendimento. Aí entra a função do quanto a gente está pagando por terreno, da fração ideal de terreno, entre a função de, às vezes você tem projetos de engenharia e construtivos que trazem uma complexidade maior, então isso pode comer aqui entre um empreendimento e outro 100, 200 basis points. Então, a questão da geográfica aqui, Rio e São Paulo, tem um impacto menor. Né? Sobre a carteira, a questão da carteira, a gente sempre estressa. A carteira, a venda direta é uma venda que a gente gosta de fazer, ela é uma venda saudável e ela se concentra nos empreendimentos de ticket maior. Né? Então, se você olhar, apesar dela estar crescendo, mas um empreendimento que tenha um volume grande aí de venda direta, a gente está falando da ordem de 25% das vendas. Então, a gente não é nada preocupante. A questão da venda direta para a gente também, o risco que isso poderia estar trazendo, diferentemente de uma venda repassada, é o risco do distrato. Mas para a gente que tem aí essa velocidade de venda extremamente positiva, esse risco de distrato hoje, empreendimentos muito atrativos, essa questão de regiões já comentadas agora mesmo pelo Léo, no Rio de Janeiro, Porto Maravilha, São Cristóvão, São Paulo, a gente está lançando em áreas centrais, como a gente destacou aqui no nosso release. Então, a gente não tem problema em distratar, e a gente força, inclusive, distratos aqui, quando a gente, no caso de vendas repassadas, quando existe uma dificuldade maior de repasse, sim, porque a gente sabe que, recolocando as unidades no mercado, a gente não tem problema em vender. Então, esse seria o risco da venda direta, e a gente está muito confortável, então, com esses volumes que a gente tem praticado. E se tiver que aumentar um pouco mais, pelas razões que eu acabei de falar, também tem espaço para isso. Perfeito, João, ficou super claro. Obrigado, bom dia. Próxima pergunta vem de Elvis Credendio, do BTG Pactual. Bom dia, pessoal. Dois pontos aqui do meu lado. Primeiro sobre o Land Bank, né? Eu queria entender aí um pouquinho mais como vocês estão vivendo
as condições de compra, preço e competição por terrenos na ponta, né? E como que vocês estão pensando na estratégia de companhias de compra de terreno pela frente? Você acha que de repente é o momento de acelerar a aquisição de terrenos dado o plano de crescimento da companhia? Qual que é o tamanho de land bank que vocês imaginam que é o ideal para de fato a companhia rodar no tamanho que vocês pretendem chegar? E o segundo ponto é sobre programas regionais, né? Eu sei que acaba sendo direcionado para um público de renda mais baixa, né? Que vocês têm explorado um pouco menos hoje em dia, mas tem sido um tema, né? São Paulo tem o auxílio, Rio de Janeiro, se eu não me engano, deve implementar em breve. Então, eu queria entender do lado de vocês se esses auxílios podem acabar viabilizando, né, segmentos que vocês até então estão explorando um pouco menos, e poderia ser viável daqui em diante. É isso, obrigado. Bom dia, Elvis. Obrigado pela pergunta. O Fábio Cury respondendo. Land Bank, olha, a gente não já vem acelerando há um ano e meio, né? Desde quando a gente lançou-se o programa no governo Lula, a gente entendeu que era hora da gente. A gente passou de um Land Bank que vinha nos últimos 3 anos na faixa de 10, já atingimos perto de 20 bi. Acho que estou confortável, talvez aumentar ainda um pouco mais, mas o que mudou também, fora o aumento do Land Bank, foi a estratégia de cada vez comprar terrenos mais primes dentro de econômicos, né? Então, a Cury, eu acho que hoje se destaca por estar nas regiões de São Paulo e Rio de Janeiro, Elvis, comprando os melhores terrenos dessas regiões. E essa estratégia não muda, né? Nós estamos hoje com os melhores lançamentos de produtos econômicos nestas duas regiões. E isso faz com que a gente possa ter os melhores preços dentro dos produtos econômicos dessas regiões. Então, essa estratégia é a estratégia que a gente vai manter aí para os próximos anos. E, para isso, precisa ter as melhores oportunidades de terrenos dessas regiões. É essa a nossa briga, a nossa procura diária aqui do Land Bank. Se conseguimos achar e, com isso, crescer o Land Bank, é o que vamos fazer. Acho que já temos o suficiente para os próximos 2, 3 anos. Outra coisa que a gente gosta de dizer é que não achamos salutar um Land Bank maior do que 3 anos no máximo, é o que a gente acha que é saudável, senão ele fica velho. Então, é essa a nossa estratégia. Sobre a segunda pergunta, descer um pouco a regra para esses programas habitacionais, tipo pode entrar, é uma alternativa, desde que a gente entenda que faça sentido economicamente. Até agora não fez. Acredito que devemos entrar nessa próxima chamada aqui em São Paulo. O Estado do Rio de Janeiro ainda não temos muitas informações. Então, acho que é isso, né? Mais pequeno, a gente entende que a margem é tão melhor nos nossos lançamentos e empreendimentos econômicos, como eu descrevi aqui no topo da pirâmide dos produtos econômicos, mas devemos fazer alguma coisa aí nesses programas habitacionais governamentais, mas nada significativo perto do todo que a companhia vai implementar nos próximos lançamentos dos próximos anos. Tá ótimo, Fábio. Ficou bem claro. Obrigado, bom dia. Próxima pergunta vem de Igor Altero, da XP. Oi, pessoal, bom dia. Eu queria duas aqui, na realidade, do meu lado. Primeiro, assim, o quanto que essa VSO mais alta, né, ajudaria a companhia a navegar um ambiente de inflação mais elevada, né, se vocês veem uma boa margem de segurança aqui, né, dado que vocês têm a VSO mais rápida aí do setor. E o segundo ponto é mais entender, né, entrar um pouco mais na dinâmica de market share, né, como é que vocês estão vendo a praça de Rio São Paulo, né, e dentro dessas praças aí, quais são as regiões que vocês ainda veem espaço aí para crescimento, né, então entender um pouco essa evolução de share. Olha, em relação à VSO, assim, eu acho que, diferentemente do que parece, eu acho que a gente, na verdade, acaba conseguindo o ganho de preço principalmente pelo volume, pela demanda que a gente consegue colocar dentro de um empreendimento nosso. Eu acho que é nesse momento que a gente, de fato, consegue apurar os melhores ganhos. Com a pressão, e assim, isso não foi a Cury que inventou. Se pegar o médio alto,
a questão da escassez, a questão da oferta é a grande formação de preço para qualquer mercado. Então, essa é a nossa grande estratégia e essa é a estratégia que a gente pretende continuar fazendo, porque é onde a gente vê que efetivamente a gente tem ganhos não somente na alocação da equipe, como também de ficar tendo que manter estoques por longos tempos, e que isso também tem um custo, e fora o custo do dinheiro, que acho que não precisa nem falar de como é no Brasil. Em relação ao market share, eu acho que eu volto um pouco no ponto do estoque. Então, pegar o exemplo aqui da nossa atuação em São Paulo, a gente hoje, por mais que ainda que tenha um bom market share em São Paulo, a gente tem uma grande atuação em São Paulo, a gente hoje vê claramente que o nosso estoque ele permite que a gente explore mais o volume de lançamento da cidade. Então, você vê que mesmo diante de tendo um market share na cidade, a gente consegue ainda ver que a nossa equipe de vendas tem capacidade de aumentar o volume. Então, eu acho que mais do que o market share, a gente tem uma análise aqui que vai muito na questão das regiões onde a gente atua e os estoques dessas regiões, o quanto ainda são possíveis de absorver. Então, eu vou dar um exemplo, assim, São Paulo, acho que já dei alguns exemplos, e o grande exemplo é essa nossa preparação para o primeiro trimestre de São Paulo, mas um segundo exemplo agora, a gente abriu esse produto, quando a gente fala muito do Porto, né? A gente abriu um produto no dia 8 agora de novembro, no Porto do Rio de Janeiro. A gente hoje já tem praticamente 1.000 pastas dentro do produto. Então, você mostra que a região ainda é uma região de muita força. Então, é isso para a gente que é o grande ponto de análise. Não simplesmente só o market share, mas principalmente se a gente tem capacidade e demanda para as regiões onde a gente está atuando. Tá claro. Obrigado, Léo. Próxima pergunta vem de Marcelo Mota, da JP Morgan. Bom dia, gente. Duas perguntas. A primeira, se vocês pudessem comentar um pouco sobre essa questão do HIS em São Paulo, né? A gente viu algumas matérias aí na mídia, né, analisando essa venda em questão de algumas empresas que não seguem as regras, né? Então, entender um pouco como é que está isso, né? Enfim, teve muita coisa que mudou. Você pode comprar, vender para investidor, mas aí tem que alugar para uma família até 10 salários mínimos. Entender um pouco em que pé que tá isso, enfim, o que vocês escutam, né, de discussão de mercado. E a segunda pergunta é sobre a questão do nível de despesa de venda, né, relativo ao pre-sales da empresa, ela caiu no ano contra ano, mas a gente vê ali o terceiro TRI, né, um pouco mais alto do que foi o primeiro e o segundo TRI, então entender um pouco, enfim, se acaba tendo algum one-off nessa despesa de venda agora do terceiro TRI, qualquer tendência para quarto TRI ano que vem. Obrigado, gente. Oi, Mota, Ronaldo falando de novo. Sobre o HIS, né, a gente não vê nenhuma empresa listada praticando essa venda do HIS fora da regra, né, Mota? A gente vê mais, infelizmente, pequenos players. A gente sabe que o Ministério Público e a Prefeitura estão de olho, abriram investigação, estão indo para cima de quem não respeita, porque o empreendedor ganha um benefício urbanístico, né? O que eu vejo nas grandes empresas, e na Cury não é diferente, é uma prática. Se alguém quiser comprar, a maioria dos nossos clientes se enquadra, né? Mas quando não se enquadra, é avisado para ele, desde o começo, a regra de que ele vai ter que alugar para alguém que se enquadre na regra, né? No caso do HS1, 3 salários mínimos, do HS2, 6 salários mínimos, e do HMP, 10 salários. Tá? Vou passar para o João, que vai dar o destaque aí das despesas com vendas. Só complementar também, Mota, assim, o nosso mercado, principalmente, hoje, está muito regulado. Quando você, por exemplo, hoje, a gente vende um cliente hoje, ele repassa na caixa, a renda dele está expressa no contrato. E se o cartório não registraria esse contrato. Então, para os clientes que são repassados, hoje eu diria que em São Paulo, eu não sei nem como alguém conseguiria fugir da regra, tá? Isso é importante
ficar claro, quem faz o empreendimento, repassando o empreendimento na planta, tendo a Caixa lá como gestora, que fica expresso a renda do contrato dele lá, se ele não seguir a regra, ele nem registra o contrato. Então, isso ficaria somente para esses casos que o Ronaldo falou, nesse tipo de atuação, e diria que hoje ele é muito, muito, mas muito pouco, mas muito pouco mesmo relevante na nossa operação. Isso são exceção da exceção da exceção, esses clientes que querem via a regra de poder locar para terceiros dentro da renda da legislação. Então é importante também que fique claro que não é simplesmente também, se alguém for quiser fazer isso, hoje em São Paulo, depois de tudo que aconteceu, eu não sei nem como seguiria dentro do Minha Casa Minha Vida, já que os cartórios fazem uma fiscalização hoje muito rígida. Despesa de venda. Despesa de venda. Malta, sobre a despesa de venda, assim, a primeira mensagem é não tem nada para se assustar aqui. Se você olhar este nível que a gente está reportando em relação à receita, já foi reportado em trimestres anteriores. No terceiro TRI de 2023 foi o mesmo nível, coincidência ser um terceiro TRI, como foi também no primeiro TRI de 23. Cresceu sim, valor absoluto também, mas eu sempre estressei aqui, a despesa de venda ela é predominantemente de natureza variável. Ela vai continuar acompanhando a receita nesse patamar que a gente tem entregue aí entre 9,5% e 10%. O que aconteceu nesse terceiro TRI é que a gente aumentou as despesas com registro, com repasse e registro. Né? E isso por quê? Então, isso é uma questão do timing que essas despesas ocorrem. Eu tive 2 trimestres muito bons de repasse, segundo TRI, o próprio terceiro TRI, e eu tenho que incorrer com essas despesas, inclusive, para registrar o cliente. Agora, com essa mudança de metodologia da Caixa, inclusive, a gente vai acelerar o timing dessas despesas. Mas se eu antecipei para o terceiro TRI, ela vai tender a diminuir nos trimestres futuros. Então, podemos continuar esperando que essas despesas continuem nesse patamar, em 9,5% da receita líquida, não tem muito ganho em alavancagem operacional aqui. Perfeito, super claro. Muito obrigado, gente. Bom dia. Próxima pergunta vem de Elvis Credendio, do BTG Pactual. Pessoal, acho que estava com a mão levantada aqui, por engano. Não tenho perguntas. Obrigado. Não havendo mais perguntas, encerramos agora a videoconferência da Cury Construtora. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.